Hoje eu quero falar um pouco sobre um tema bastante polêmico no mundo cristão. O cristão pode buscar o crescimento e enriquecer? O cristão pode buscar a prosperidade? Esse vídeo aqui não é só sobre a teologia da prosperidade. Eu não concordo com essa teologia de que Deus vai abençoar, Ele é obrigado a abençoar você. É totalmente ao contrário. Hoje eu quero falar alguns tópicos e alguns princípios que são bíblicos, que estão nas escrituras, para que você tenha uma visão e uma compreensão diferente sobre a prosperidade. Então vamos lá. Primeiro, eu anotei o tópico aqui. Eu quero falar sobre a romantização com a pobreza que estamos vendo. Eu vejo muitos cristãos usando de embasamento a pobreza, a humildade como um motivo de querer continuar pobre ou de querer continuar tendo uma vida com baixos poderes aquisitivos. O que acontece? Muitos cristãos, eles romantizam dizendo que Jesus foi pobre ou que Jesus mandou Jesus não tinha dinheiro. Só que o que acontece? Primeiro, Jesus trabalhou, ele tinha emprego. Então ele buscava assim o seu crescimento profissional. Tanto é que Jesus, mesmo sendo Deus, se profissionalizou em uma profissão e trabalhou nessa profissão, juntamente com o seu pai. Segunda coisa, Jesus era humilde, ele nunca foi pobre. As pessoas davam recursos a Jesus, sejam moedas, seja ofertas. Tanto é que a gente vê nos evangelhos que Judas o Iscariotes, o traidor, ele tirava moedas das sacolas e ainda sobrava. Para você ver o quanto Jesus recebia de ofertas. Mas ele não vivia uma vida de ostentação. Então aqui eu quero já quebrar. Porque muitas pessoas utilizam essa desculpa de eu quero ser humilde para romantizar a pobreza, colocando a sua família e as outras pessoas em um local de negligência. Eles negligenciam. Então Provérbios 10:4 é o primeiro versículo que eu quero citar. O que trabalha com mão negligente empobrece, mas o que trabalha com mão diligentes, esses enriquecem. O provérbio aqui não está falando que Deus vai abençoar você, não está falando que Deus vai enriquecer ou que Ele é obrigado a enriquecer você. Não, ele está falando um princípio. Quem trabalha com honestamente, com mão diligente, quem trabalha com firmeza, possivelmente vai enriquecer, porque é o fruto do seu trabalho. Ele está plantando aquilo e ele vai colher aquilo. Mas o que trabalha com mão negligência, esse vai empobrecer por causa da sua negligência. Muitas pessoas utilizam essa capa para negligenciar aquilo que Deus deu a ela. Principalmente homens modernos, que não querem buscar prosperidade, que querem viver com um salário, colocando a sua família em uma vida propriamente dita de dificuldades. Ou até necessitando de ajuda, porque não querem trabalhar, não querem se esforçar. E esse é o primeiro ponto. Porque eu anotei aqui. No livro de Provérbios, isso aqui não é tratado como uma promessa, mas como um princípio de sabedoria prática. Ou seja, uma pessoa que é sábia, ela vai buscar trabalhar bem e, consequentemente, o seu trabalho vai fazer com que ela prospere e enriqueça. Estou falando de vida financeira. Segundo ponto, falando agora para os homens. Um homem que não busca o seu crescimento financeiro, ele vai negligenciar aquilo que Deus colocou como obra nas suas mãos, a família. Ele não vai ser um homem provedor. Ele não vai honrar a provisão que Deus colocou aos homens de trabalhar e ser o provedor. Deus não colocou as mulheres como obrigação de trabalho. Não estou dizendo que eu sou contra a mulher de trabalhar, mas sim que é o papel fundamental do homem prover. E mesmo que a mulher ganhe mais, não é obrigação dela, é obrigação do homem sustentar a casa. O homem não engravida, o homem não passa por um período de menstruação, TPM, várias oscilações hormonais. O homem não tem a gestação em seu corpo. Esse trabalho da mulher. A atribuição principal do homem é de prover. É sobre o homem que Deus institui isso. Então, um homem que não provê para sua casa, que quer viver uma vida, vamos botar, uma vida doméstica, está completamente desvirtuando e distorcendo aquilo que as escrituras dizem. Porque em 1 Timóteo 5:8 diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que um descrente. Ou seja, é um homem que é pior do que uma pessoa que nem aceitou Jesus. Porque ele tem a fé e ele está indo de contra a fé que é aquilo que foi ensinado a ele.
Então um homem que não vive esse embasamento, caso você chutar em inglês é porque meu filho tá brincando aqui na sala, tá certo? Continuando, um homem que não vive isso, um homem que não busca isso, que ele está empobrecendo ou colocando a sua família de forma negligente nisso, ele está sendo pior do que um descrente para os olhos de Deus. Porque Deus ensinou o caminho e ele está sendo contra aquilo que foi ensinado ao princípio que Deus instituiu, que o homem deve ser a cabeça da família, deve trabalhar e prover para sua família, ele que deve sustentar o seu lar. Então, isso aqui foi o ensinamento de Paulo a Timóteo quando ele escreveu na sua carta. E continuando, isso também é um princípio. Princípios são inegociáveis. Repita comigo para você memorizar. Princípio para Deus são inegociáveis. Existem coisas que para Deus ele deixa em aberto para o homem decidir. Mas princípio Deus não negocia. E crente não deve negociar princípios. E o terceiro ponto. A prosperidade abre exatamente a porta para aquilo que Deus quer. A prosperidade faz com que a gente abençoe outras pessoas e possa continuar ajudando o reino de Deus. Então vamos lá, eu vou falar de experiência pessoal. Quando eu estava querendo casar, eu estava trabalhando, eu estava conseguindo prover, mas eu não ganhava o suficiente já. Eu quis casar com 22 anos, então eu já não estava totalmente formado, eu já não tinha uma vida profissional já melhor, condições de custo de vida também melhor, para conseguir comprar as coisas. Então o que acontece? Quando eu casei, muitos padrinhos que eram melhores, amigos meus que tinham condições financeiras melhores, eles me abençoaram. Eles chegavam e davam um presente. Danilo, eu te dou um micro-ondas. Danilo, eu te dou isso aqui pra te ajudar. Teve padrinho meu que chegou assim: Danilo, tá precisando do que pra reformar a casa que tu vai morar? Toma isso aqui, me ajudou um telhado. Ó, isso aqui. Chega uma ajuda financeira. E assim ajudava o próximo. Porque é assim que deve se constituir a vida do cristão. Ele sempre deve ajudar ao próximo e esse benefício. Ou seja, e quando foi a minha vez de abençoar, eu consegui abençoar um outro casal, dando um valor assim alto, relativamente alto, que eu consegui abençoar outro casal. Porque assim, fui abençoado e eu abençoei outra pessoa. E você vê que uma pessoa vai abençoando outra e assim muitos vão ser abençoados. E é isso que é um princípio que Deus colocou. Deus disse em 2 Coríntios, através da carta de Paulo, em 2 Coríntios 9 e 8, na NAA, nova versão atualizada da Almeida, Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim que, tendo sempre em tudo, ampliar, suficiente, superabundem em toda boa obra. O que é que diz aqui? Nesse contexto, Paulo, ele estava querendo incentivar os coríntios a generosidade aos necessitados, às pessoas que são menos favorecidas e a obra. Ele estava dizendo aqui que superabunda em vocês a graça e a bondade de você pegar e ajudar os outros. Ou seja, quando você busca a prosperidade, não é só para eu vou enriquecer, mas que eu consiga abençoar outras pessoas. Porque quando eu não preciso de ajuda e consigo uma vida melhor, eu consigo abençoar outras pessoas. E pessoas podem ser abençoadas e ajudadas. E é isso que Deus me colocou. Quem pode, muitas pessoas não vão conseguir trabalhar, muitas pessoas têm deficiências, muitas pessoas, por exemplo, são viúvas, já são idosos, outras pessoas são órfãos, não têm pais. Então, por exemplo, se eu quiser adotar uma criança, eu tenho que ter uma vida de qualidade para conseguir dar essa criança. Tem pessoas que vieram de baixo, assim como eu estou vindo de baixo, emergindo, para conseguir uma estabilidade financeira melhor, que precisaram de ajuda. Do mesmo jeito que eu precisei de ajuda, eu consegui ajudar outros irmãos que foram casados depois de mim. Meu filho gritando, gente. Então, continuando aqui, é exatamente isso que Paulo fala, sobre suficiência e sobre superabundância. Não é sobre aquele acúmulo de riqueza, eu vou ficar rico porque eu vou ostentar. Não, não é sobre ostentação, mas sim de abençoar outras pessoas. E principalmente abençoar a obra de Deus. Tem muitas pessoas que não têm condições de trabalhar porque vivem totalmente para a obra. Falo isso de missionários, de pastores. Eles vivem totalmente dedicados a obras. Tanto é que eu já vi relatos de pastores que passaram irmãos tendo problemas conjugais e precisavam de um aconselhamento, que saíram da sua casa de madrugada de 10 da noite e só saíram da casa do irmão de 5 da manhã, perdendo noite de sono para aconselhar e ajudar, para estar com aquela família que ficou enlutada, para estar com aquela família que está doente e orar pelaquela família, interceder. Para evangelizar em países
onde ele não tem condições de como é que eu vou pagar minha casa, minha família, como é que eu vou alimentar, como é que eu vou montar aqui a igreja. Por exemplo, muitos cristãos são pobres na África. Como é que a gente vai montar uma igreja para eles poderem cultuar num ambiente bom, para comprar bíblias para eles, para ajudar até com roupa e vestimentos daquela igreja? A gente precisa doar. Tanto é que a nossa igreja ela sempre dá donativos. E tanto é que eu vejo feiras e feiras que chegam de cesta básica para a gente doar para aqueles irmãos que não têm condições de trabalhar e precisam. Então a gente também deve ajudar a obra, para ajudar aquela igreja que é necessitada, aquela igreja que precisa crescer, aquele missionário que precisa pagar ali, ó. Ele precisa estudar, ele precisa trabalhar ali, mas ele não pode porque ele vive uma vida de completamente dedicação à obra. E por ter essa dedicação à obra, alguém precisa chegar para ajudar. Porque já que eu não posso ir, eu posso chegar e ajudar, ajuda em oração, mas eu consigo ajudar, pô, vou comprar uma camisa para ele, vou dar um dinheirinho para ele, eu vou abençoar essa obra. E é assim que a gente vê os dízimos e ofertas, como algo que a gente deve ofertar de volta para Deus. Porque Deus me deu, mas com um princípio de mordomia, só para eu administrar e devolver para Ele. Porque a nossa riqueza vai estar no céu e o crente deve pensar nisso. Mas enquanto estiver aqui, o crente sim deve pensar em enriquecer, sim deve pensar em prosperidade, mas numa prosperidade não de no eu, mas sim de abençoar os outros, de crescer juntos para crescer os outros. Ou seja, um homem deve crescer e prosperar para abençoar a sua família, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, se não tiver, os seus sogros, familiares. E assim mais abençoar outras pessoas que estão crescendo. Por exemplo, quando eu cresço e abro uma empresa, eu abro porta de emprego para outras pessoas, eu abro uma vantagem para outras pessoas profissionalizar, terem experiências na vida. Uma pessoa que está necessitada e ficou desempregada, eu posso empregar aquela pessoa. Tá vendo como a gente tem uma visão diferente, a gente pode ter um mundo melhor quando a gente pensa diferente. E é isso que esse é o objetivo do canal, que você continue aprendendo. Por isso que eu digo, o seu futuro depende do que você aprende hoje. E quando você aprende novas coisas, sua mente se abre. E aqui eu vou deixar aqui para você se inscrever no meu canal se você gostou desse vídeo. E aqui para que continue aprendendo comigo, vai aparecer nesse card aqui um outro vídeo e eu te vejo lá. Até a próxima.